Pessoal, vai vendo o que é uma mãe. Mais ou menos há 1 ano e meio atrás, eu estava conversando com a minha mãe e do nada ela ficou triste me olhando, fixou em mim a visão, ficou me olhando e começou a chorar, sabe? Aí eu perguntei, mãe, o que a senhora tem que a senhora está chorando? Então ela falou assim, meu filho, vamos passar minha casa pro teu nome? Eu falei, por que, mãe, que a senhora está falando isso? E ela pegou e falou, meu filho, os teus irmãos, todos eles têm as coisas, casa própria, tem carro, casa de aluguel, tem empresa, uns tem gado, fazendinha. Só o meu filho não tem nada e eu tenho medo de morrer e meu filho ficar sem nada. Ela falou, né? Aí eu falei para ela assim, mãe, a senhora lembra quando o médico falou que ao, ao, ao meu nascer, eu não nasceria com vida, que eu só lidero 2% de chance de eu viver e que só um talvez sobreviveria, ou eu ou você? E eu falei, não sei por qual razão Deus quis que nós dois vivêssemos, tá? E eu lembrei mais ela, falei, mãe, você lembra que nós era pobrezinho de condição, mas tão pobre, que nós trabalhava nos finais de semana com ferramenta alheia emprestada, porque nós não tínhamos condições de comprar ferramenta. Então ela respondeu, lembro, meu filho, lembro. E pois é, falei, mãe, vê aquela cena, nunca saiu da minha mente. Meus irmãos ser humilhado para pegar a ferramenta emprestada para nós poder fazer um serviço para nós. Eu falei, mãe, aquilo me doía por dentro, ver aquilo, você não tem noção o quanto. E eu falei para ela algo que nem meus irmãos não sabem até hoje. Eu falei para ela nesse dia, 1 ano e meio atrás. Eu falei, mãe, quando eu inteirei 8 anos de idade, 8 anos de idade, eu fiz uma promessa para Deus. Eu fiz uma promessa e eu gosto de cumprir minhas promessas. Eu tinha 8 anos, me lembro como se fosse agora. A promessa que eu fiz para Deus. Eu estava deitado na areia, sem camisa, num calçãozinho verde de bolotinha que minha mãe mesmo fez para mim. Ela tinha que fazer nossas roupas, que nós não tínhamos condição de comprar, e ela sabia costurar, fazer roupas. Então eu falei para Deus, Senhor, com apenas 8 anos de idade, eu falei, Senhor, se o Senhor tirar meus irmãos dessa situação pobre de não ter dinheiro para comprar uma ferramenta de trabalho, se eu viver para ver meus irmãos bem de vida, não rico, não, bem de vida, que não depende tanto dos outros, que tenha seus próprios negocinhos, a promessa é, para mim, eu não quero nada desse mundo, nada. E Deus me ouviu. A promessa foi feita. Deus ouviu a promessa daquele menino deitado na terra, sem camisa, um calçãozinho de bolotinha que minha mãe fazia para nós. Eu falei com tanta certeza que Deus ia me ouvir. Falei, eu quero que Deus tire meus irmãos dessa pobreza. Entendeu? E minha mãe ficou naquele silêncio. Eu falei, mãe, no dia que eu fiz essa promessa para Deus, Deus me deu algo que Ele não deu para meus irmãos. E vale muito mais do que todo o tesouro dessa terra. Porque junto com a promessa que Deus cumpriu, que atendeu o meu pedido,
Ele me deu paz e felicidade em meu coração. Eu não ligo para nada desse mundo. Não ligo. A minha felicidade é meus irmãos. E eu fico vendo eles bem de vida. Eu venci na vida, entendeu? Eu não ligo para nada desse mundo. A minha única preocupação nesse mundo é quando eu vejo crianças passando necessidade, eu não posso ajudar. O resto eu não ligo para nada. E minha mãe não entende isso. Aliás, ela não entendia, né? E hoje meus irmãos estão tudo bem de vida e eu fico muito alegre com Deus porque Ele me ouviu, entendeu? Vocês têm noção o que é Deus, o poderoso, dono do mundo, ouvir uma pessoa pobre, sem nome praticamente. Não é ninguém para todo mundo. Mas para Deus ser alguém, a ponto de Deus ouvir o pedido, atender o pedido. E hoje meus irmãos estão tudo bem. Eu comprei um terrenozinho ali, graças a Deus, mas eu não comprei pensando em mim não, sabe? Eu comprei pensando na mãe, que ela tem a casa dela lá, que é a casa que ela queria passar pro meu nome. Só que é lá no Maranhão. E eu comprei um aqui perto para trazer ela para cá para eu cuidar dela. Quando ela tiver mais velha, eu queria cuidar dela, sabe? Mas nada nesse mundo me chama a atenção. Nada. Nem mulher, nem carro, nem moto, nem nada. A única coisa que eu gosto é de ir para a natureza. Ficar em paz, entendeu? Não é uma coisa minha, foi uma coisa que Deus pôs em mim. Uma paz, uma felicidade dentro, que é o que eu preciso, entendeu? E a minha mãezinha achando que eu era um coitado, um Zé Ninguém, não é. É uma promessa que eu fiz para Deus. E se um dia Ele quiser que eu tenha algo, que seja para compartilhar, para dividir com crianças, para ajudar crianças, mas para eu montuar, Ele sabe que não. Ele sabe que meu coração não aceita isso, entendeu? E a minha mãe, hoje ela entende isso, sabe? Eu que, para nascer, o médico falou que talvez eu não nasceria com vida. Para chegar aos 40 anos sem ter certeza do meu amanhã, eu já estou muito grato a Deus com a vida que eu tenho.